Feliz 2022, queridos. Deus abençoe a todos, amém? Que o Espírito Santo esteja com cada um de vós, que nós possamos começar mais um ano de alegria, um ano de paz, um ano em que o Espírito Santo ele vai operar grandiosamente na nossa vida. Nós definimos esse ano como um ano de expansão e queremos que você faça parte disso, queremos que você viva conosco este momento que nós estamos passando, tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Então você é bem-vindo, você é bem-vinda neste lugar, você que nos assiste online, ao vivo ou em algum momento, também seja bem-vindo, bem-vinda. Glória a Deus pela vida de todos vocês, queridos, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria antes de começar a agradecer, antes de começar a pregar, eu gostaria de agradecer as pessoas que colaboraram conosco durante essa semana. Nós estivemos aqui trabalhando, como foi dito, para fazer o isolamento acústico aqui do nosso espaço. Irmãos, pensa numa obra. Algo assim foi bem difícil. Nós cogitamos cancelar o culto, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, temos pessoas que amam este lugar e que se dedicam a este lugar e que, portanto, estiveram aqui para abençoar esta igreja. Amém? Então, glória a Deus pela vida de todos aqueles que puderam colaborar, que de alguma forma nos ajudaram. Em especial, eu quero agradecer ao Kleber e a Marta com 40 graus de febre, queridos. Ela virou, Marta e o Kleber, né? Viraram a noite aqui de sexta para sábado. Ela mandou a foto para mim, ó, pastor, estou com 40 graus de febre e aqui. Eu acho incrível, amados, eu gostaria de fazer esse comentário, como as mulheres, amados, elas são empoderadas, não é verdade? Como as mulheres têm capacidade. A gente, queridos, às vezes, a gente está um pouco cansado, a gente fala, não dá, não posso. Mas a mulherada vem aqui, amados, e bota para quebrar. Não que os homens não tenham vindo, muitos vieram também. Mas eu agradeço a você que ama este lugar, que realmente respeita esse lugar e que entendeu que precisávamos de você aqui. Amém? Deus te abençoe, glória a Deus pela sua vida. Amém, queridos? Amados, hoje é noite de ceia, o nosso primeiro culto, e eu quero falar sobre algo que tem tocado o coração de muitas pessoas. Eu quero falar sobre algo que tem trazido um peso na vida das pessoas. E eu tenho certeza que você deve passar por isso. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nesta noite eu quero falar sobre pecados, mas eu quero dizer que pecados não são âncoras. Pecados não são fatores limitantes que roubam a sua presença com Deus. Pecados não são fatores limitantes que tiram você da presença de Deus. Nós precisamos compreender que todos somos pecadores. Entretanto, precisamos também compreender que não podemos permanecer no pecado. Nesta noite eu quero falar com você sobre pessoas que desistem de Deus porque cometeram um pecado. Pessoas que em algum tempo na sua vida fizeram alguma coisa errada e se culpam. Pessoas que desistiram porque em algum momento da sua vida fizeram alguma coisa e isso roubou o foco em Deus. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas às vezes me procuram e falam, pastor, eu fiz algo tão grave, mas tão grave, que eu não tenho mais coragem de ir à igreja. E eu fico imaginando, queridos, como pode as pessoas pensarem desta forma? Porque nós temos um Deus que intercedeu por nós em torno dos nossos pecados. Entretanto, amados, quando nós não compreendemos que pecados são âncoras, as coisas ficam difíceis para nós, porque todas as vezes que nós vamos tomar uma atitude e desistir de pecar, vem o acusador e fala, não adianta, porque há muito tempo atrás você fez isso, aquilo outro.
e agora você não tem mais autoridade no reino dos céus. Esse é um fator que tem feito com que muitas pessoas procurem palavras que não falem sobre pecados. Pessoas que, mesmo entendendo erroneamente que não podem estar na presença de Deus, preferem estar dentro de uma igreja, porém que não fala sobre pecados. Estamos vivendo esse tempo, um tempo de pessoas e um tempo de palavras que já não confrontam mais a gente. As pessoas têm medo de falar a verdade. As pessoas têm medo de dizer aquilo que tem que dizer, e o irmão não vir mais para a igreja, a irmã não vir mais para a igreja. As pessoas têm medo de falar aquilo que corrige e aquilo que transforma pessoas. E exatamente por esse motivo é que nós temos tantas pessoas dentro das igrejas que continuam pecando, mas têm certeza absoluta que as suas vidas não estão mais entregues a Deus. Surge então a pergunta: o que é que essas pessoas estão fazendo dentro da igreja? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Eu quero ler com você o versículo 7 e 8. Glórias a Deus. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. Pecados não são âncoras. O texto diz assim, queridos: como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse tempo, Pai, de felicidade, de palavra, por esse tempo, Espírito Santo, de alegria que nós estamos vivendo aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, de antemão, Pai, eu te agradeço por tudo que nós vivemos aqui também durante essa semana. Eu te agradeço por cada vida que trabalhou aqui durante essa semana. Ontem, ó Pai, por todas as pessoas, que o Senhor entregue a essas pessoas em dobro tudo o que elas fizeram aqui. Nos dá uma palavra, Deus, de entendimento e sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto ele fala assim: como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Nós muitas vezes não entendemos o que é perdão. O perdão, queridos, é algo que nós recebemos para equilibrar algo que vivemos. É como se você estivesse devendo R$10 e alguém perdoasse a sua dívida de R$10. Isso é perdão. Então Jesus, Ele colocou sobre nós este perdão. Toda vez que nós cometemos um pecado e nos arrependemos, arrependimento, amados, não significa que vamos viver no pecado, pedindo perdão todas as vezes pelo mesmo pecado. Arrependimento significa que nós sentimos uma dor tamanha por aquele pecado, que nós nunca mais vamos cometer aquele pecado. Mas, amados, como nós somos carne, nada impede que em um momento ou outro você tenha uma dificuldade e por causa disso cometa um outro pecado. É para isso, queridos, que nós temos o perdão. Perdão, então, é o equilíbrio entre positivo e negativo. Todas as vezes que você pede perdão para Deus, você fica no 0 a 0. Ninguém deve nada para ninguém. Isso é diferente de redenção. Redenção, amados, não é um equilíbrio. Redenção é um crédito positivo. E é exatamente sobre esta situação que nós temos que crer para entender por que devemos estar felizes, mesmo quando nós cometemos um pecado para o qual não tivemos capacidade de nos livrar. A redenção é um crédito que foi adquirido na cruz por Jesus. Quando Jesus morreu na cruz,
Ele redimiu o meu pecado e o seu. E deixou lá nos céus um crédito, falando, olha, o negócio é o seguinte, se ele ou ela cometer um pecado, já está pago, viu, Pai? Significa que não haverá juízo sobre ele. Significa que não haverá uma punição sobre ele. Amados, isso é extremamente importante para nós, porque nós falamos muito, me perdoa, irmão. Me perdoa, irmã. Nós falamos muito sobre me perdoa, Deus. Mas nos esquecemos, amados, que temos um crédito positivo com Deus. E esse crédito positivo com Deus, ele está aberto para todos aqueles que abrem o seu coração para Jesus. O problema, queridos, é que muitas vezes a gente entende mal isso. E achamos que temos crédito para gastar à vontade. Podemos sair na bebedeira, podemos sair falando palavrão, podemos sair fazendo as coisas erradas, e mesmo assim estaremos redimidos do nosso pecado. Amados, não é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que Ele pagou com sangue pelo nosso pecado. 1 Coríntios capítulo 10, a palavra de Deus diz que Ele é a rocha do qual todos beberam. Significa que todos nós temos acesso ao poder do Espírito, a beber desta água espiritual que nos cura, nos livra, nos transforma. E quando chega ao Pai, encontramos um intercessor, que sabe que naquele dia em que você fez, disse, pensou, sentiu, algo que não deveria ter sentido, mas imediatamente você se arrependeu, você acionou a redenção do Pai na cruz. E esta redenção, ela funciona o tempo todo. De modo que nós precisamos nos livrar da culpa. A culpa, ela rouba a sua felicidade. A culpa, ela faz com que eu ou você venhamos a sentir um peso tão grande nas nossas costas, que faça com que todos nós venhamos a perder a coragem de trabalhar, de lutar. O pecado desgasta, o pecado cansa, o pecado adoece. Romanos capítulo 1, a palavra de Deus diz isso. Por causa do pecado, por causa da transgressão do homem, nós fomos entregues a um estado deplorável, e isso nos levou a adoecer. Apocalipse capítulo 2 e versículo 7. A palavra de Deus nos informa que, por causa da transgressão cometida por uma igreja, aquele povo iria adoecer. Hebreus capítulo 3, a palavra de Deus nos informa também, que por causa do pecado do homem, por causa da transgressão do homem, todos nós fomos colocados em uma condição de destruição. Transgressão, queridos, é quando nós invadimos a área que não deveríamos ter invadido. Transgredimos. Essa transgressão, amados, nos leva à destruição. E você que está aqui nessa noite para participar de um ano de expansão na sua vida, precisa ter este conhecimento. Jesus, Ele está sobre a tua vida o tempo todo, não só para perdoar, mas para te dar um crédito positivo para tudo aquilo que já aconteceu na sua vida. Todas as vezes que você pensar naquela situação que está escondida aí na sua mente, que você não contou para ninguém, não contou para o pastor, não contou para a esposa, não contou para o esposo, não contou para os pais. Toda vez que você se lembra deste segredo, Deus ele te incomoda e fala, essa transgressão pode ser perdoada, mas não apenas perdoada, ela pode ser quitada agora, e mais do que isso,
você pode ter crédito positivo com Deus. Isso, amados, é essencial para nós. E, amados, quando nós não entendemos isso, o pecado de fato se torna uma âncora na nossa vida. A primeira coisa que acontece quando nós não compreendemos a diferença entre redenção e perdão é que nós perdemos a energia. A palavra de Deus diz que nós somos sal para a terra e luz para o mundo. Quando nós não temos a consciência de que os nossos pecados foram pagos na cruz, nós deixamos de ser sal para a terra e luz para o mundo. Nós perdemos a energia, nós perdemos a força, nós perdemos a capacidade. A segunda coisa que acontece quando nós pecamos é que nós perdemos a autoridade. Jesus, quando chamou os seus discípulos, os equipou com autoridade e disse a eles que eles podiam tocar em cobras, escorpiões, experimentar de todo o veneno mortal e nada lhes causaria dano algum. Ele deu autoridade aos seus discípulos para que eles pudessem expulsar demônios. Neste segundo item, a perda da autoridade, há um problema. Porque o pecado é aquilo que nós passamos a chamar de brecha. Uma brecha que nós abrimos para que o inimigo penetre e então faça mal para nós. Como que o inimigo faz isso? Como que ele atua? Amados, a primeira coisa que o inimigo faz é acusar. O inimigo é acusador. E não pense você que ele vai falar com Deus sobre você. Ele vai fazer duas coisas para quebrar a sua autoridade. A primeira coisa que ele vai fazer, amados, é fazer as pessoas em volta de você perceberem que tem alguma coisa errada com você. Sabe quando você está bem, sabe quando está tudo beleza com você, mas de repente alguém passa e fala, você está estranho, você está meio cansado, o que está acontecendo com você? E você fala assim, não, eu estou legal, comigo está tudo bem, está tudo beleza. O inimigo começa a fazer um processo de opressão em volta de você. A segunda coisa que ele faz, amados, é aproveitar esta brecha para acusar você. Porque aí você vai voltar para casa e vai dizer, rapaz, o povo está achando que eu estou esquisito. Será que eu fiz alguma coisa errada? E quando você vai dormir, começam a vir sentimentos e pensamentos que vão fazer com que você se sinta acusado. A terceira coisa que acontece, amados, quando nós não compreendemos a diferença entre perdão, é que todos nós vamos passar por uma situação extremamente grave. Nós não teremos um cansaço físico, nós teremos um cansaço espiritual. O cansaço espiritual é o pior de todos. O cansaço espiritual é o que faz a gente não levantar da cama, sabia? Porque o cansaço físico a gente vence, irmãos. O cansaço físico a gente esforça. O cansaço físico a gente dá um jeito. A gente toma um remédio. A gente faz alguma coisa. Mas o cansaço espiritual rouba a chama divina. E esta chama divina, ela faz com que você se perca. Nós precisamos prestar atenção nisso. Todos nós precisamos prestar atenção nisso. Esse texto ele diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Esse texto fala sobre felicidade duas vezes. Ele fala que são felizes aqueles que têm as transgressões perdoadas. E que são felizes aqueles a quem o Senhor não atribui culpa. Amados, só há uma forma de Deus atribuir culpa a nós.
é quando nós pecamos inveteradamente, repetidamente. É quando nós cometemos pecados que levam à morte. É quando nós cometemos pecados que destroem a alma. É quando nós blasfemamos contra Deus. Aí a redenção, ela deixa de existir. E nós vamos ficar dependentes de perdão. Só que o perdão é 0 a 0. Sabe o que significa isso? Que você estava mal, ficou pior. Pediu perdão, continua mal. Por mais que Deus estabeleça sobre você perdão, a gente vai continuar mal. Então, irmãos, todos nós que estamos aqui temos que compreender isso. Pecados não são âncoras. Você pode dizer um glória a Deus por isso. Pecados não são âncoras. Pecados fazem de nós escravos do pecado. Pecados fazem de nós pessoas presas ao mundo. Pecados fazem de nós pessoas que frequentam a igreja, mas não ouvem a palavra. Pecados fazem de nós pessoas que não recebem em espírito aquilo que Deus quer colocar sobre a sua vida. Então, irmãos, nesta noite, eu quero que você compreenda isso. Porque todos nós precisamos saber que há uma conta positiva. Há uma conta positiva na sua vida. Você não fez nada capaz de eliminar a possibilidade de ser salvo. A palavra de Deus nos diz que há pecados sim que levam à morte. Mas eu duvido que você tenha xingado Deus alguma vez na sua vida. Eu duvido que você tenha blasfemado contra Deus. Eu duvido. Então eu queria que nesta noite você se preparasse para um ano de 2022 de crescimento espiritual. Porque nós só vamos crescer espiritualmente se soltarmos esta âncora e aprendermos que vamos errar, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, mas sempre haverá um crédito positivo da redenção sobre as nossas vidas. Sempre haverá esse crédito. Então, refresque o seu coração, refresque a sua alma. Compreenda que Deus, Ele quer mais de você. Esse texto ele diz aqui, amados, Romanos capítulo 5, ele diz o seguinte: não só isso, mas nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Você sabe o que é tribulação, querido? A gente acha que tribulação é quando você olha lá e você vai tentar fazer um Pix e o crédito está negativo, não tem dinheiro no banco. A gente acha que tribulação é quando você acorda de manhã e você vai pegar o seu carro para ir trabalhar, o pneu está furado. Tribulação é quando você acorda de manhã, vai pegar o metrô e o metrô está quebrado. Tribulação é quando você chega para trabalhar e o chefe, o cliente, ele pega no seu pé de tal maneira que você fica passado. A gente acha que isso é tribulação. Tribulação não é isso, amados. No livro de Jó, a palavra de Deus diz que Satanás, o nosso inimigo, estava passeando em volta da terra. Tribulação, queridos, é um processo de vigia constante do inimigo, procurando brechas para adentrar no seu coração. Isso é tribulação. Se não fosse assim, amados, o apóstolo Paulo não falaria dos seus espinhos na carne. Ele não falaria das dificuldades que ele viveu, das tentações que ele passou, dos problemas que ele teve. Isso é tribulação, é quando o inimigo, ele começa a dar a volta e fala, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se eu posso entrar ou se eu não posso. Isso é tribulação. E é isso que traz a perseverança. Perseverança é resistir
ao ataque constante do inimigo sobre a nossa vida. Sabe quando você está discutindo sobre a relação em casa? Quando você está tendo aquela DR? Quando você está vivendo um momento de inconstância no casamento? Quando você está passando por uma dificuldade familiar, profissional? Amados, isso é resultado da tribulação, mas não é tribulação. Quando nós compreendemos que a tribulação é espiritual, nós vencemos a tribulação em espírito. Romanos capítulo 8 e versículo 5, a palavra de Deus nos ensina que aqueles que atuam mediante o Espírito conduzem a sua vida conforme o Espírito. Então, a minha perseverança não vem de vencer problemas terrenos. A minha perseverança vem de vencer problemas espirituais. A energia não pode ir embora. A autoridade não pode ir embora. E o cansaço não pode vir. Principalmente o espiritual. Porque se vier, amados, nós não conseguiremos suplantar as tribulações que vêm sobre nós. Todos nós precisamos compreender isso, queridos. Eu não sei qual o pecado, eu não sei qual a acusação que há sobre a tua vida. Eu sempre digo que tem pastor que adivinho, né? Adivinha RG, CPF. Eu não adivinho nada, irmãos. Por isso que eu falo sempre que eu não sei qual é o pecado que você tem. Não sei qual é a dificuldade que você viveu. Mas uma coisa eu sei, e isso Deus me revela, porque está escrito na palavra. Ele já redimiu o seu pecado no dia que ele morreu na cruz. Ele já curou você de todo pecado, de toda chaga. Ele já curou você de toda doença espiritual. Ele já mudou a sua história. Quando o sangue foi derramado na verga, quando o sangue de Cristo escorreu naquela cruz e tocou a terra, o pó do qual nós fomos feitos foi purificado, e a partir daí, eu e você, passamos a ter um contato direto com o Pai. É por isso que o texto diz que o véu se rasgou. Porque nós, amados, passamos a ter um contato direto com Deus. E esse contato direto com Deus nos faz enxergar, não perdão, mas redenção. Redenção. Quando nós compreendemos o que é perdão, e quando nós compreendemos o que é redenção, aí nós vivemos debaixo da graça de Deus. Graça, amados, é diferente. Graça é um poder espiritual. Graça é um poder gravitacional do Espírito que nos faz ser atraídos constantemente para Ele. Isso é graça. Graça, queridos, é quando você tenta sair da presença de Deus, mas a graça misericordiosa de Deus te atrai novamente para ela. Graça é quando eu compreendo que a luz que me ilumina é Cristo, e nada me tira do foco da presença de Deus. Isso é graça. Graça não é ficar rico, graça não é ser feliz, graça não é comprar carro novo, graça não é nada disso. Graça é estar constantemente sendo atraído para Deus. Mas nós só conseguimos fazer isso quando passamos pelos dois processos, perdão e redenção. Se nós não passamos por esses dois processos, não há graça na nossa vida. E aí eu te pergunto, presta atenção. Suponha que você acordou de manhã e cometeu um pecado. Suponha que na parte da tarde você cometeu outro. E à noitinha você cometeu outro. São 3. Tá certo? 3 pecados. Mas suponha que você torne isso um hábito. Ao final de 30 dias,
você terá cometido quantos pecados? 90 pecados. E ao final de um ano, quantos pecados nós teremos cometido? Amados, a palavra de Deus diz assim: tomem cuidado com as raposinhas, porque elas já estão dispostas na vide. As raposinhas, elas são os pequenos pecados. As raposinhas, elas são os pequenos detalhes. As raposinhas nos levam a um outro problema, além da transgressão, que é a iniquidade. Iniquidade, queridos, é quando você anula o pecado. Iniquidade é quando você comete um pecado tantas vezes que você já não acha que é pecado. Sabe aquela música que você gosta? De repente, perdão, amados. Sabe aquela música que de repente, me perdoem, você gosta e que é meio complicada? Sabe aquele filme ou aquela série que você assiste que tem umas cenas meio pesadas? Sabe aquelas piadas que a gente ouve, ou às vezes até faz, e a gente nem liga mais, mesmo a gente sendo crente? Isto é iniquidade. A palavra de Deus, ela diz que a iniquidade, ela não vai ser perdoada. A iniquidade não será perdoada. A iniquidade, amados, anula a redenção. Quem está me entendendo, amados? A iniquidade, ela anula a redenção. A iniquidade, ela rouba a nossa salvação. Não interessa qual seja o nível do pecado. E aqui eu falo para que a gente se assuste um pouco. Aqui eu falo para que você se preocupe um pouco. Porque iniquidade não significa cometer sempre um pecado grave. Iniquidade significa cometer sempre pecados idênticos. Quem está me entendendo? Você quer ter um ano de expansão. Você não quer que pecados sejam âncoras na sua vida. O mais importante a fazer é abandonar todo nível de pecado. É abandonar todo nível de contradição cristã. É abandonar todo tipo de atitude que vá contra aquilo que o Espírito Santo tem falado para você. É deixar de lado coisas que prejudicam a sua vida. Coração de pedra, amargura, falta de perdão humano, não saber ouvir, pessoas que criticam constantemente outras pessoas, pessoas que mentem, pessoas que maquinam o mal, pessoas que são ardilosas, pessoas que usam técnicas para burlar outras pessoas e chegar na frente delas. Nós estamos em um mundo contemporâneo. Não vivemos dentro desta igreja. Não vivemos dentro desta igreja. E quando nós passamos por aquela porta, o mundo que está lá jaz no maligno. E quando você vai para lá, o cheiro que você sente em espírito é de morte. E não tem como a gente andar em um lugar que cheira a morte e não ser impregnado pela morte. Não tem como você andar em um lugar onde o pecado emana e não se sentir atraído pelo pecado. Eu me lembro, amados, eu me lembro de uma vez que eu estava no metrô, e o metrô, amados, eu nem segurava no metrô, porque o metrô ficava cheio, e eu estava lá assim, irmãos, preso no metrô, assim, tentando ler um livro, assim. E de repente eu senti um negócio nas minhas costas aqui, eu falei, meu Deus, o que é isso? Estão enfiando as mãos nas minhas costas aqui, gente. E eu comecei a sentir um cheiro de queijo, irmãos. Queijo. Falei, o que é isso, gente?
abrir um salgadinho daqueles baratos de queijo. Vocês já viram? Acabou com o metrô, irmãos. Umas 10 pessoas reclamando do cheiro. Eu falei, moça, pelo amor de Deus, o que a senhora abriu aí? Ela falou, é um salgadinho. Eu falei, é um salgadinho ou é um saco de defunto esse negócio? Aí ela fechou o saquinho lá e foi embora. Mas eu cheguei em casa com aquele cheiro. Então, amados, nós temos que ter essa consciência. Quando você sai lá fora, é muito fácil olhar para alguma coisa que é errada e achar que está certo. É muito fácil. E você sabe qual é o grande problema, irmãos? O grande problema é que a mensagem de Cristo, ela está sendo muito deturpada. A mensagem de Cristo está sendo colocada em um padrão absurdo, queridos. As pessoas não pregam mais sobre mensagem, as pessoas não falam mais de Cristo. As pessoas não falam mais de pecado, porque falar de pecado machuca as pessoas. Olha, irmãos, se você entrar aqui e não for confrontado, você veio para quê? Se você entrar aqui e eu não falar uma palavra que faça você sentir alguma coisa aí dentro, você está aqui para quê? Não tem motivo. Se é para entrar aqui para eu falar que você vai ser campeão, que você vai ter um ano fantástico e que não sei o quê, eu quero tudo isso para você. Mas eu tenho que, humildemente, pregar para você de forma que você se habilite a ter um ano crível. Você ter um ano espetacular. Você ter um ano especial. Mas não adianta eu ficar falando para você que o seu ano vai ser fantástico, se você continua fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo o ano passado. Então, se a gente quer expansão, o que a gente precisa fazer? Deixar de fazer as coisas erradas que estávamos fazendo no ano passado. Nós temos que mudar o nosso entendimento. Quantos aqui fizeram um plano para esse ano? Por favor, levante a mão. Tem gente que não fez plano, hein? Amém. Eu vejo que a grande maioria da igreja fez planos. Eu me lembro que falei sobre isso, mas não me custa repetir. Você já parou para pensar que os seus planos ainda não se realizaram por um simples motivo? Porque você ainda não começou a fazê-los. Você ainda não se livrou de situações na sua vida que precisam ser dispersas do seu coração para que a sua vida mude. Isto é importante para nós. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, leia comigo se você quiser me acompanhar, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, preste atenção, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. Mas precisa haver uma reciprocidade. Eu amo a Deus e Deus me ama. E quando eu amo a Deus e Deus me ama, eu tiro a névoa que impede o propósito de Deus da minha vida e passo a viver o plano de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? 90% da igreja não vive o plano que Deus estabeleceu para ela. Sabia isso? 90% da igreja não vive uma vida saudável. Por quê? Porque pediu perdão, ficou 0-0, esqueceu a redenção e entrou para a iniquidade. Pequenos detalhes, raposinhas, que nos levam a ter sofrimento. É nesse sentido, irmãos, que todos nós precisamos orar a Deus. Você não vai ter um ano de 2022 diferente, se você não se desamarrar das âncoras que prendem a sua vida. Você não vai ter um ano de 2022 diferente, se você não se desvencilhar de coisas que você está vivendo desde sempre na sua vida. Hábitos, pensamentos, atitudes. Faça uma revisão do seu coração e permita que, quando Deus vier esquadrinhar o seu coração,
ele encontre nele espaço para habitar e coabitar. É isso que Deus precisa, espaço para fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Aí, meus queridos, as coisas vão mudar mesmo. A hora que nós soubermos que há um crédito na nossa vida, a hora que nós soubermos que estamos no lucro, a hora que nós soubermos que a iniquidade, ela não atinge a nossa vida, a hora que nós soubermos que o nosso coração está aberto para Deus, a graça gravitacional de Deus nos levará a um plano de crescimento constante e infalível, e você sairá de um grupo de pessoas que muitas vezes sofrem, mesmo estando dentro da igreja, e entrará para um novo plano espiritual na sua vida, um plano de transformação, um plano de felicidade e um plano onde todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Este é o princípio, e é por isso que nós estamos aqui. Não pense que você virá a esta igreja para ouvir palavras de coaching. Não pense que você virá a esta igreja para não ouvir o que Deus quer falar. Porque, irmãos, foi assim que o meu pastor me ensinou. E foi assim que eu me senti atraído por esta graça, e aqui estou. Porque todas as vezes que eu errei, Ele me confrontou. Todas as vezes que eu pisei na bola, Ele olhou na minha cara e falou: você está errado. Todas as vezes que eu me exaltei, Ele falou: fica quieto. Todas as vezes que eu pisei na bola, Ele disse: filho, eu te amo, mas você está indo pelo caminho errado. E sabe qual é a única coisa que eu posso dizer para o meu pastor? Obrigado, porque por isso eu estou vivo. Por isso eu estou salvo, e por isso eu estou aqui. Por isso você está vivo, aleluias, glória a Deus. Por isso nós estamos vivos, por isso nós estamos salvos, e por isso nós estamos aqui. Que o ano de 2022 seja um ano muito especial na sua vida. Que você possa receber esta unção de expansão, sabendo que há um crédito, e esse crédito ele é infinito, mas para isso, você deve abominar a iniquidade. 3 pecados por dia são 90 pecados por mês. Você acha que você vai lembrar de qual foi o pecado? Você acha que você vai lembrar o que foi que você fez? Não. Nesta noite de ceia, nós precisamos compreender isso. Vamos participar da ceia do Senhor, queridos. E eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer algo poderoso nas nossas vidas nesta noite, amém? Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, por este tempo de graça, por este tempo de poder. E te pedimos, ó Pai, que ainda neste tempo, nós possamos continuar louvando o Teu nome e participando deste cerimonial, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Irmãos, me perdoem, hoje estou pregando um tom abaixo, assim, porque eu não estou muito bem. Mas glória a Deus, porque o Senhor é bom o tempo todo. Aleluias. Vamos virar aqui? Amém, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, e participar da ceia do Senhor e selar esta palavra de ceia. Uma palavra de correção, uma palavra de transformação. Não uma palavra de acusação, viu, gente?
Jamais uma palavra de acusação. Quem acusa é o diabo. Quem acusa é o diabo. Você não vem aqui para ser acusado. Você vem aqui para aprender e crescer em espírito. Amém? Santo Deus, eterno Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Te agradecemos, Espírito Santo, por tudo que o Senhor faz no nosso meio. Te pedimos, ó Pai, que este momento de ceia seja uma ceia profética, que nesta primeira noite de ceia do ano de 2022, nós possamos participar sabendo que o Senhor nos redimiu. Que quando nós participarmos deste pão, estaremos sendo redimidos. Não ficaremos do 0 a 0, mas sairemos daqui com crédito positivo, em nome de Jesus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, a palavra de Deus diz assim: porque recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Pois na noite em que foi traído, o Senhor, tendo tomado o pão, disse: tomai e comei, pois este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Semelhantemente, o Senhor também tomou o cálice, e tendo-o levantado, disse: eis o cálice da nova aliança, e todas as vezes que participarem do pão e do sangue, estarão anunciando a minha morte, até que o Senhor volte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, antes de participar do pão e do cálice. Pois todo aquele que come e bebe indignamente será culpado do seu próprio corpo. Se nós nos examinássemos, não haveria sobre nós juízo. E é exatamente por esse motivo que há entre vós, entre nós, aqueles que estão doentes, aqueles que estão cansados e até mesmo aqueles que já dormem. Esse é o texto profético para que possamos compreender que a ceia, ela é revigorante, mas mais do que isso, quando o cálice da aliança é erguido, ele não é chamado de cálice do sangue, ele é chamado de cálice da aliança. Por que aliança, queridos? Porque essa aliança é inquebrável. Então, quando você participa da ceia do Senhor, você recebe algo que é infinito na sua vida. Você estabelece uma aliança, essa aliança é infinita. É para isso que você está aqui, para estabelecer uma aliança infinita entre você e Deus. Exatamente por esse motivo, queridos, eu quero convidá-los a participar do corpo de Cristo. Participem do pão. Semelhantemente, tendo tomado o cálice e o erguido, o Senhor nos disse: eis o cálice da nova aliança. Participem do sangue de Cristo. Santo Deus, Santo Deus, Santo, 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 oh Espírito Santo, nós clamamos, ó Pai, pela redenção do Teu Espírito sobre nós. Nós clamamos por uma renovação espiritual sobre as nossas vidas.
Nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor venha sobre nós. Nós clamamos para que o Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa, ó Deus, abençoa, abençoa, abençoa. Oh Espírito Santo, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos o teu perdão. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor já nos perdoou de todo pecado, de toda transgressão. O Senhor nos livra da iniquidade. O Senhor está em nós. Nós participamos do seu sangue. Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória.